Olá, sejam bem-vindos ao Amigos Cast, o podcast da Associação dos Amigos do HC em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Eu me chamo Aline, sou analista de saúde na associação e neste mês de fevereiro nós temos algumas campanhas que são importantes. A gente fala sobre lúpus, sobre doença de Alzheimer e sobre fibromialgia. E hoje, então, para falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, eu recebo o Dr. Marcos Lang, que é neurologista do Hospital de Clínicas. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e parabenizar a associação, por esse projeto de interesse público, trazendo informações à sociedade, à população, coisas que são valorosas para todos nós. Afinal, o que é o Alzheimer? O Alzheimer está incluído entre as doenças neurodegenerativas, que são doenças que acometem o sistema nervoso, nesse caso o sistema nervoso central, o cérebro, de forma progressiva. E na questão do Alzheimer, ele faz parte das doenças que a gente chama de demências. Então as demências são doenças que afetam a funcionalidade cognitiva da pessoa. Então assim como a gente tem, por exemplo, um AVC, que a pessoa paralisa um braço, paralisa a perna, no Alzheimer eu tenho essa paralisia, entre aspas, dessas funções, habilidades que são necessárias para o convívio social. Então a doença de Alzheimer, quando a gente olha esse grupo de demências, ela é a principal doença. É a doença mais prevalente. Os estudos chegam a dizer para a gente que aproximadamente 60% das demências são a doença de Alzheimer. Então essa doença de Alzheimer, que foi descrita já há mais de um século e que com o envelhecimento da população ela vem aumentando de forma progressiva, é uma grande preocupação nos dias de hoje. Aproximadamente a gente acredita que existam 50 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo. E para 2050, acredito que isso vai se triplicar, vai chegar a 150 milhões. Então o impacto disso do ponto de vista social, do ponto de vista pessoal e familiar é significativo. E o Alzheimer, ele seria uma consequência do envelhecimento? A gente tem que entender que o Alzheimer não é uma consequência do envelhecimento. O que acontece? Por ser uma doença neurodegenerativa, com o passar da vida, o nosso cérebro vai tendo algumas dificuldades funcionais. Em fazer a limpeza de algumas proteínas, limpeza de algumas substâncias que estão presentes no cérebro e que são tóxicas para ele. Então, a doença de Alzheimer ela ocorre com mais frequência em pessoas idosas devido ao cérebro dessas pessoas estar mais envelhecido. Mas ela não é esperada nas pessoas normais. Ela é uma doença que não tem relação com o envelhecimento normal. É uma alteração dessa limpeza, dessa desestruturação encefálica. Doutor, existe diferença entre o Alzheimer e as outras demências? Porque no senso comum a gente acaba fazendo uma associação direta num quadro de demência à doença de Alzheimer, porque ela acaba sendo mais conhecida. Mas eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Existem outras demências? Como a gente diferencia o Alzheimer das outras demências? Perfeito. Então, a primeira questão que nós temos que entender é que apesar da doença de Alzheimer ser a mais frequente, ela não é igual à demência, ela faz parte desse grande grupo de demências. As demências, de uma forma geral, elas são essa perda funcional, então a pessoa, por exemplo, ela perde a sua habilidade cognitiva para fazer determinadas tarefas, porém isso pode ser relacionado a doenças clínicas, um hipotireoidismo, um quadro depressivo, então essas são doenças que a gente tem um tratamento específico para elas. Agora, quando a gente fala das doenças neurodegenerativas, que são as demências que mais preocupam, porque de uma forma geral elas não têm um tratamento específico, são doenças que eu não tenho cura, eu consigo até retardar o processo de progressão da doença, minimizar os sintomas dessa pessoa, mas eu não consigo curá-las. Nesse grupo de demências, em que o Alzheimer é o mais prevalente, a principal diferença é o processo biológico da doença. Então, assim como a doença de Alzheimer tem o seu processo biológico, a segunda demência mais frequente desse grupo é uma chamada demência vascular, que ela se deve a uma doença da circulação cerebral. Então, ou a pessoa faz AVCs, que são recorrentes em lugares estratégicos e desenvolve essa perda cognitiva, ou a pessoa tem um processo que a gente chama de microangiopatia, que é o envelhecimento dessa circulação cerebral, e isso desenvolve a demência. Já tem outras doenças que são relacionadas a outros tipos de substância. Por exemplo, existe um grupo de doenças que nós chamamos de taupatias, que elas fazem acúmulo específico dessa proteína, desenvolvendo a demência. Então, o foco inicial importante é entendermos que cada uma dessas demências ela tem um mecanismo próprio de doença e, devido à sua localização nas determinadas regiões do cérebro, ela vai se caracterizar no seu início com sintomas mais característicos, mais típicos.
O doutor comentou sobre a perda da funcionalidade para as atividades diárias de vida, atividades de autocuidado, atividades de cuidado com a casa, até mesmo as atividades sociais. Quais são os sinais de alerta que a gente deve ter atenção em relação aos tipos de demência e ao Alzheimer? Isso é muito importante, né? Porque todo mundo esquece alguma coisa em algum momento da vida. Isso não é uma exceção, né? Então a gente às vezes esquece a nossa chave, onde é que a gente deixou o celular. Então nós temos que nos preocupar quando isso começa a ser muito frequente. No caso da doença de Alzheimer, o padrão característico é a pessoa ser mais repetitiva. Então ela conta a mesma história mais de uma vez para a mesma pessoa, ou ela pergunta a mesma coisa mais de uma vez para aquela mesma pessoa, isso sendo fora do padrão normal. Ou aquela pessoa que sempre foi muito organizada em gerenciar suas contas, né, em verificar os prazos corretos, acaba atrasando contas de maneira subsequente. Então a dificuldade na doença de Alzheimer, ela predomina no seu início com uma perda da parte da memória. Né, que seria isso, eu ter informações e eu ter que arquivar essas informações e depois puxar elas do meu cérebro, evocá-las, que a gente chama, né? E essa perda de memória é o padrão inicial da doença de Alzheimer. O que nós temos que entender nesse processo? No envelhecer, existem algumas dificuldades cognitivas, né? Então não é incomum, com o passar da idade, nós temos maior dificuldade de atenção, de concentração, de velocidade de processar as informações. E aí isso se confunde um pouco. Porque a pessoa não está atenta no que ela está fazendo, acaba não conseguindo guardar aquela informação e ela não vai lembrar. Né? Então a gente tem que separar essas situações para ficar bem claro e ter certeza da doença. Quando nós falamos da doença de Alzheimer, do ponto de vista clínico, a gente separa ela em 3 estágios. Um primeiro estágio é quando a pessoa ela percebe-se esquecida ou algum familiar percebe que ela está esquecida. Mas aí a gente aplica testes cognitivos específicos e esses testes vêm normais. E ela é funcional, ela consegue fazer tudo. O segundo grupo é um grupo que a gente tem essa pessoa que ela é esquecida, ou as outras pessoas percebem ela esquecida, a gente aplica esse teste cognitivo está alterado, mas ela é funcional, ela continua fazendo tudo. Então esses 2 grupos, eles são as fases iniciais. A primeira a gente chama de comprometimento cognitivo subjetivo. A pessoa percebe, mas funcionalmente ela está bem, os testes estão bons. A segunda a gente chama de comprometimento cognitivo leve, ou transtorno cognitivo leve, em que a pessoa já tem alterações no teste. E a demência, ela se apresenta, que seria o terceiro estágio, quando a pessoa perde a funcionalidade. Então a pessoa gerenciava as contas, ela fazia as tarefas e ela começou a ser privada disso por estar se expondo à situação de risco. Então a família fala, poxa, não dá mais para ela cozinhar lá o ovo porque ela deixa queimar. Né? Não dá mais para ela gerenciar as contas porque ela está atrasando as contas ou está pagando em duplicidade. Então aí eu já tenho uma perda da funcionalidade e daí esse é o estágio que a gente chama de demência, propriamente dito. O que nós temos que entender, né? Então, a doença no cérebro da pessoa, ela começa aproximadamente 18 a 20 anos antes do início dos sintomas. Então, lá no começo, como é que esse processo, ele vai tendo um acúmulo de substância chamada beta-amiloide, na sequência da proteína tal, que são substâncias então, que o cérebro deveria limpar e não consegue mais limpar, vai se acumulando no espaço extracelular e intracelular, isso vai causando a degeneração do cérebro. Aí vem alterações estruturais, nos exames de imagem, de função metabólica, e depois vem a doença sintomática, então depois de 18 anos. Porém, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm essas alterações estruturais e não vão desenvolver a demência. Então, antes mesmo de a gente entender o processo clínico do início dos sintomas, tem muita coisa para fazermos antes. Então, os trabalhos mostram, tem até um estudo brasileiro recente, que mostrou que aproximadamente 60% dos casos de demência eu consigo retardá-los. Eu não consigo evitá-los, porque evitar é quase impossível no processo do envelhecimento, né, em que o risco está maior, está mais presente. Mas eu consigo retardá-los. O principal ponto de tudo isso, o que tem mais impacto do ponto de vista de estratégias que eu consigo atuar, fatores então modificáveis, é a educação. Então, a educação formal. Os trabalhos mostram muito claramente que a educação formal, até 12 anos de escolaridade, faz diferença. Então, oferecer para crianças e para adolescentes um ensino de qualidade por pelo menos 12 anos, eu tenho um impacto significativo na prevenção das demências lá no futuro. Infelizmente, isso está numa fase da vida que a gente não tem acesso, né? Isso é um período da vida que não se pensa sobre isso. Então, existem outros momentos da vida que outras estratégias fazem muita diferença para a prevenção. Isso se dá relacionado, então, a controles de fatores de risco, como diabetes, pressão alta, colesterol. Então, controlar fatores de risco para doença cardiovascular faz diferentes para prevenir e retardar o processo da demência. Além disso, evitar o tabagismo,
evitar a ingesta de bebida alcoólica, tratar a depressão quando presente, investigar perda auditiva. Então isso é uma coisa muito importante. Os trabalhos mostram hoje que pessoas que têm perda auditiva, elas têm um risco maior de desenvolver a demência, a doença de Alzheimer. Então você usar essa estratégia faz muita diferença. A prática de atividade física, a vida em sociedade, então não ter isolamento social, não viver em solidão, isso faz muita diferença. E a alteração visual, perda visual também. Então a gente tem muitas coisas para serem feitas para evitar que a pessoa chegue nesse estágio da demência, seja ela mesmo assintomática ou naqueles dois grupos que eu comentei, de comprometimento cognitivo subjetivo ou transtorno cognitivo leve. A partir do momento que ela desenvolve a demência, mesmo nessa fase inicial, essas mudanças comportamentais têm um impacto significativo. Além disso, hoje a gente tem alguns medicamentos que podem ser utilizados. Os medicamentos que já vêm aí há mais de 10 anos e que mostram um resultado muito discreto na evolução da doença. Né? E agora, mais recentemente, a gente teve aí a aprovação pela Anvisa de um anticorpo monoclonal que serve para tratar as fases iniciais da doença de Alzheimer. Infelizmente, esse medicamento ele mostrou-se eficaz para limpar a quantidade daquela substância chamada beta-amiloide que se acumula no cérebro, mas o resultado clínico é muito pequeno. E aí a relação custo-benefício desse medicamento ainda é muito questionável. É um remédio extremamente caro e com algumas complicações que a gente tem presente. Então a gente vai ter que aguardar alguns estudos a mais para validar e até ter novos medicamentos que vão surgir aí nos próximos anos. Mas independente do medicamento, várias estratégias comportamentais podem ser utilizadas e que permitem que a gente retarde esse processo de perda cognitiva. O doutor comentou em relação às perdas, né, o impacto para o paciente, mas e para a família? Como que a doença impacta o entorno, os familiares e os cuidadores? Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, como que a gente pode orientar os familiares e os cuidadores em relação à doença? É um grande desafio, né? Porque nós estamos falando de uma situação em que a pessoa começa a perder a sua percepção do próprio eu. Né? Então ela começa a ficar esquecida, começa a ficar repetitiva, ter comportamentos que não eram esperados para ela até aquele momento, chegando até o momento que ela deixa de conhecer as pessoas próximas, os familiares, não tem mais a interação social que ela tinha, até o momento que ela deixa de ter a referência dela mesma. Então isso é muito traumatizante. É muito difícil a gente dizer assim, qual é a fórmula ideal para isso, mas o mais importante, talvez o mais importante que a gente vê na prática do dia a dia, atendendo as pessoas, é que a família entenda aquela pessoa e trabalhe no ritmo dela. Né? Porque muitas vezes a gente quer equiparar uma pessoa que depende da gente e que é idosa a uma criança. Né? Então, eu tenho um filho e com meu filho eu lido dessa forma e ele vai obedecer ou não, e eu vou brigar com ele, vou mandar ele fazer, e daí com meu pai eu vou ter esse mesmo comportamento. E não é assim que funciona. Né? Então a gente tem que entender que essa pessoa vão ter momentos ali daquele dia que ela não vai estar entendendo que a casa é dela, por exemplo. Ela está na casa dela, mas ela não entende que aquilo é a casa dela, porque ela está buscando algo seguro, algo de confiança, e o que a gente tem que fazer é acalmar, trabalhar com calma. Então, o maior desafio para os familiares é entender primeiro que eles têm que trazer o carinho, o amor e a atenção para aquela pessoa na demanda que ela traga, né? Não na demanda que eu quero. E a segunda, que eu acho que é fundamental, hoje tem trabalhos que falam para a gente que até 80% dos cuidadores são familiares. Isso é muito complicado, porque eu já tive situações de cônjuge do familiar falar, doutor, não foi com essa pessoa que eu casei. Né? E como é que eu vou dizer isso? Né? Poxa, eu entendo isso seu, né? Porque não é a doença que está fazendo isso. E aí é um sofrimento muito grande como cuidador. Então nós temos, né, que buscar estratégias conforme a possibilidade de ter profissionais para auxiliar essas pessoas. Eu sempre trago, olha, você vai continuar sendo cuidador, você vai continuar sendo responsável, mas é importante ter um tempo para você, porque isso demanda, né? Imagina lá, você tem criança, tem filho, já passou por crianças pequenininhas e talvez ali durante a noite sem dormir, 2, 3 dias seguidos. Então imagine isso com um adulto, com um idoso que tem mais força, tem mais dinâmica, né? Então isso demanda uma energia muito grande das pessoas. Tanto que aí depois de 3, 4 meses que essa pessoa se torna cuidador, geralmente ela desenvolve um quadro de depressão, de ansiedade, e daí fica tudo muito mais difícil. Então, no dia a dia o que a gente observa é isso. Quando a gente tem um ambiente
positivo, um ambiente de apoio, evitando conflitos e principalmente entendendo que aquilo que está se manifestando é a doença e não é da pessoa, né, que quando ela não me reconhece, não é proposital, é porque a doença está fazendo aquilo e eu tenho que lidar da melhor forma. É difícil aceitar, é muito difícil, mas tem que ser trabalhado de forma contínua para buscar esse objetivo. Doutor, muito obrigada pela sua presença, com falas tão importantes. Eu que sou grato por estar aqui, né, com essa equipe formidável e podendo trazer informações de significância para toda a sociedade. E gostaria de reforçar, né, você comentou comigo lá antes do nosso encontro que tem um projeto aqui de longevidade, né, e acredito que isso seja uma opção até para esses cuidadores, né, que têm dificuldade em ter um espaço para ter um apoio social, para poder fazer tarefas que auxiliem ele a lidar melhor com a pessoa que ele está cuidando. Eu acho que isso é o fundamental, né, nós entendermos que nós somos uma população que está envelhecendo ao longo do tempo. Essas doenças elas vão ficar mais prevalentes. Infelizmente, a gente não tem uma bala de prata que vai resolver isso do dia para a noite. Então, cada pessoa, em cada ambiente, em cada família, deve ter atenção, deve ter o cuidado e oferecer o melhor para a pessoa que ele cuida. Isso é o mais importante. Então, pessoal, esse foi mais um episódio dos Amigos Cast, falando sobre a doença de Alzheimer. Se você curtiu esse conteúdo, vou pedir que vocês compartilhem, que vocês comentem, nos acompanhem nas redes sociais. No próximo episódio, nós estaremos falando sobre fibromialgia.